Podcast do 15. Podcast do 15. Olá, estamos começando mais um podcast do 15. Eu sou a Laura Pérez e vou conversar com o André, o nosso candidato ao governo de Mato Grosso do Sul. Oi, André, seja bem-vindo. Oi, Laura. Oi, ouvintes. Bom, hoje a gente vai falar sobre saúde, né? A saúde aqui no estado tem bastante assunto, tem bastante demanda e eu queria começar falando sobre a sua história. Você é médico, você começou, acredito que na política estadual, sendo secretário de saúde. Como que é essa relação de você ser da área e depois vir atuar como secretário, depois passou como deputado, prefeito, governador? Conta pra gente como que foi essa sua trajetória dentro da medicina. Eu gosto de medicina e descobri a minha vocação sendo cirurgião geral. Vim para o estado de Mato Grosso do Sul quando ainda era Mato Grosso e fui trabalhar numa cidadezinha chamada Fátima do Sul. Em 74 mudei de Malicuia para Fátima do Sul e lá me tornei conhecido. Trabalhei 2 anos gratuitamente no posto de saúde de Fátima do Sul, que era um barracão de madeira. Operávamos muito. O que tinha de faroeste lá não estava escrito. O que tinha de esfaqueado e baleado, todos os finais de semana, nos campinhos de futebol, eram fornecedores de esfaqueados e baleados, nas brigas que aconteciam. E operei e me tornei conhecido em toda a região. E quando alguém chega lá de Fátima do Sul, de Jataí, de Glória, de Eudápolis, daquela região, enfim, Carapó, e me chama Dr. André, eu sei que é de lá que me conheceu na época do exercício da medicina. Participei da política sendo convidado para ser candidato a prefeito em 82. Eu fui mais votado, tive 6.320 votos, mas naquele tempo somavam e podiam ser 3 de cada lado. A soma dos outros me ultrapassou. Eu fiz 6.320, mas a soma dos outros fez 6.385. Então, na soma, eu perdi por 85 votos. E o que foi para a prefeitura teve 4.047 votos. Injusto, né? Era a lei da época. Fui convidado a ser secretário de saúde pelo Dr. Wilson Barbosa Martins. Me chamou e eu disse para o doutor Wilson, doutor, o senhor vai chamar um médico do interior, o senhor vai arrumar encrenca com os médicos da capital. Mas logo passou, eu interagi bem com a Associação Médica, com o Conselho Regional de Medicina, com o Sindicato dos Médicos, e aquela desconfiança inicial por não ter chamado um médico da capital e um médico do interior, isso se desfez porque eu interagi muito com a classe. Interagi muito não só com os médicos, mas com todos os setores da saúde, com os enfermeiros, com as enfermeiras, com os cirurgiões dentistas, com os atendentes, enfim. O exercício na função pública, que foi a minha primeira função pública, à frente da Secretaria de Saúde, foi gratificante. E fui em 83 e 84 o secretário que andou pelos 55 municípios do estado que tinham naquela época. Quando foi secretário, você mencionou que eram 55 municípios e um trabalho de prevenção com a população. Como que você vê essa ação e a importância dela naquela época e para os dias de hoje? No nosso tempo, a saúde era mais preventiva. Quando eu assumi a Secretaria de Saúde, existia um programa PIAS, de assistência à saúde e ao saneamento. E nós, basicamente, tínhamos atenção à saúde através dos postos de saúde, através dos centros de saúde, e o tópico principal era a multivacinação. Nós tínhamos que vacinar para conseguir os índices para a erradicação. Tanto é que o Brasil se tornou pioneiro na erradicação da poliomielite, da paralisia infantil, por o melhor esquema mundial de vacinação que existe no Brasil. E depois as vacinas foram progredindo. Hoje nós temos vacina de meningite, que não existia naquela época, de algumas hepatites, que não existiam naquela época. Sempre fomos evoluindo na questão da prevenção das doenças através de imunizantes, através das vacinas. E essa prevenção fez com que nesses 55 municípios do estado de Mato Grosso do Sul, que não tinham sequer, naquele tempo,
em 1983, postos de saúde de alvenaria. Como eu comecei lá em 1974 em Fátima do Sul, num barracão de madeira, nós fomos a Beatriz, a equipe e eu, para Brasília, e nós conseguimos trazer recursos que juntos do Estado nós oportunizamos a construção de 31 postos e centros de saúde e mais a unidade mista de Ladário, que se tornou uma maternidade. Por não nasciam ladarenses, nasciam em Corumbá. E aí essa unidade mista propiciou a que começassem a nascer ladarenses em Ladário. E esse trabalho da construção dos 32 postos de centro de saúde da unidade mista e a atuação constante nos municípios fez com que eu me tornasse conhecido e me projetou a secretário de saúde, a deputado estadual mais votado, a reeleito deputado estadual, depois deputado federal, depois prefeito, depois governador e governador. E quando foi deputado federal, também teve um momento muito marcante, acho que tanto na sua história, como na história do país. Você foi relator da CPMF, que foi criado para arrecadar dinheiro para a saúde, não foi? Eu fui o relator da CPMF, Contribuição Provisória para a Saúde. Muito bem, brigaram comigo. A Febraban e os bancos dizem, não pode fazer essa CPMF e tal. Mas quando eu fiz o relatório, tive orgulho de levar ao Palácio do Planalto, despachei com o então presidente Fernando Henrique e mostrando a eles que se o recurso da CPMF fosse realmente aplicado na saúde, resolveria em termos financeiros o problema da saúde no Brasil. Resultaria em acréscimo de recursos específicos para a saúde de 4 bilhões de reais. Trouxemos muitos recursos para Mato Grosso do Sul em decorrência da nossa atuação. Eu até queria comentar que esse episódio, né, da sua posição como relator, é mencionado num documentário da gestão do Fernando Henrique. Aparece lá uma foto sua conversando com ele. É bem bacana. Sobre a questão dos recursos, você que foi médico, atuou no interior, né? Até contou que estava atendendo dentro de um barracão e aí depois foi secretário, viu como que era a situação no estado inteiro. A chegada desses recursos por meio desse novo imposto que ia ajudar e investir na saúde, como que significou essa melhora de forma assim direta para a população? Saúde sempre é investimento. É custosa, é cara. Uma ressonância é cara, uma tomografia é cara, mas precisa. Se hoje nós temos métodos mais modernos de diagnosticar as doenças e chegarmos mais rapidamente ao diagnóstico para atender bem a população, prevenirmos o câncer através de uma mamografia. Se você fizer mamografia rotineira e fizer exame preventivo, 99% das mulheres, 98% das mulheres, 97% das mulheres, elas curam mesmo sendo câncer. Então, esse recurso era indispensável, ele cada vez mais se faz indispensável. Na realidade, saúde é investimento. Os governos têm que priorizar a possibilidade de ultrapassar, inclusive, os índices que a lei determina que sejam aplicados. Isso deveria ser feito. Legal, André. Pessoal, vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Podcast do 15. André construiu, ampliou e equipou hospitais regionais. Agora é colocar mamógrafos nas 12 regionais de saúde. Uma mulher não pode esperar mais de um ano para fazer uma mamografia. Campus da UEMS, Mato Grosso do Sul, na rota das grandes universidades. Agora é investir mais na UEMS e aumentar o número de cursos, como fiz ao abrir o primeiro curso de medicina. Ao trabalho de novo, com a força do povo. Podcast do 15. Voltamos com o podcast do 15. André, como prefeito, houve também muito trabalho, né? Isso é inegável. Mas também houve um folclore criado em cima de um hábito muito corriqueiro seu, de pegar o seu Fiat Uno
e parar num posto de saúde para ver como que tá esse funcionamento. Eu acho que essa é uma das maiores marcas e que ficaram na memória da população, não é? Não é folclore nem lenda, é realidade. É realidade. Eu interagi bem com as equipes de saúde todas, né? Mas volta e meia, pelas dificuldades de sustento, às vezes um ou outro médico dava uma cabulada no atendimento no posto. E eu fazia incertas. Eu dizia que ia lá no Nova Bahia e acabava indo no Vila Almeida. Dizia que no Vila Almeida e acabava indo no Universitário. Isso daí fez com que as pessoas se dedicassem mais. Depois de um início, poucos meses de início, a população sabia, estava imbuída, e 99% do pessoal da saúde se imbuiu da responsabilidade que nós queríamos transmitir na atenção à população, que a saúde, como eu disse, é nosso bem maior. Então, enfermeira, atenda essa moça, essa mulher, como se fosse a sua mãe. Cirurgião dentista, faça uma restauração no dente como se fosse sua. E nós chegamos a fazer, inclusive, restaurações em porcelana, próteses dentárias. E com estes exemplos, nós transmitimos à população, aos atendentes, à equipe da saúde, o bem-querer em atender. E essa atenção é decantada em verso e prosa até agora. Se você faz pesquisa em Campo Grande ou em qualquer outro município dos que existiam na época e que nós atendemos, eles dizem, a saúde funcionava melhor. É o povo que diz, mas eu fico orgulhoso com isso. Claro, era eu no comando político e a Beatriz no comando técnico da secretaria. E a interação da vontade política de fazer e da atuação competente da equipe de saúde resultava num reconhecimento da população de que era melhor naquela época. Teve um dia que a gente estava numa reunião, eu perdi um pouco, acho que o começo da história, mas não sei se era prefeito, se era governador, talvez próximo ali do São Julião, um acidente de uma menina, uma criança. Do menino. Conta pra gente como é que foi. Ficou com a barrigada de fora. Não, eu estava andando... Eu gosto de andar sozinho. Eu não me lembro direito se era sábado ou se era domingo. Eu estava vindo numa rua de terra, entrando no acesso asfaltado que vai dar no São Julião. E viro a curva e vejo carros ali, gente. E um menino tinha sido abalroado por um carro, ele estava numa bicicleta, tinha sido abalroado por um carro e explodiu o abdômen. E o coitado do guri gemendo. Cheguei na hora do acidente, meio minuto, um minuto depois. Aí correram, eu pedi que se fossem ver se tinha médico no São Julião, tinha um médico, veio correndo para lá, trouxeram um soro, chamamos o bombeiro, tudo e trouxemos a Santa Casa. Olha, existe milagre de Deus feito pelas mãos do cirurgião. Eu não me lembro direito do nome do médico, mas esse médico merece uma medalha. E o Corpo de Bombeiros merece uma medalha, pois o menino se salvou. Ou seja, esse é um exemplo de que quando a equipe da saúde é dedicada e existem pessoas capacitadas, se salvam vidas. Esse foi um exemplo marcado. E eu nunca mais encontrei a mãe e nunca mais encontrei o menino. Gostaria até de saber se alguém o conhecesse, que o trouxesse para ver. Era um gurizotinho, menos de 10 anos. Hoje deve ser um marmanjão. Eu gostaria de revê-lo, se fosse possível. Vamos ver se ele assistindo o nosso podcast, ele aparece, né? Fica aí o convite. Bom, vamos falar então dessa fase de governador. Queria que você desse um diagnóstico de como que você encontrou o Estado, né, em 2007, que foi quando você assumiu, e qual que foi o desafio daquela época.
nós pegamos com as contas bloqueadas do estado de Mato Grosso do Sul por não ter sido pago a dívida do mês de dezembro para com a União. Então nós tivemos dificuldade no início. Eu me lembro bem porque até o dia 8, quando nós conseguimos pagar o PASEP ao governo federal, e no dia 9, quando nós conseguimos pagar, 9 de janeiro de 2007, quando nós conseguimos pagar a parcela da dívida para com a União, que começaram os entendimentos do governo do estado com a União para desbloqueio das contas. Isso é passado. Nós fomos trabalhando e nos determinamos. A nossa equipe trabalhava. E graças a Deus e a equipe se conseguiu com mão de ferro, com rigidez, com planejamento, com disciplina, conter as despesas, conter os desperdícios. E nós tínhamos naquela época, eu me lembro até hoje, 1,63 bilhão de reais devidos, já gastos, que estavam inscritos na dívida para pagar com fornecedor de soro, com equipamento, com insumo, enfim, dívidas. Ao término do primeiro ano conseguimos quitar, ao término do segundo ano estávamos com superávit, a ponto de, no terceiro ano do primeiro mandato, 2009, daí, começarmos a ter uma tranquilidade. Para você ter ideia, nós repassamos 2006, o governo anterior tinha aplicado na saúde cerca de 280 milhões de reais. Nós chegamos ao término de 2014, quase 1 bilhão de reais aplicados em saúde. De 300 milhões para 1 bilhão em 8 anos. Hoje, faltam recursos. E esse investimento na saúde foi específico em quê? Foi em hospital, foi em equipamento, foi em pessoas, tudo. Foi em estrutura? Quando você aplicou 1 bilhão em saúde, você deu aumento salarial para os servidores. Você melhorou o custeio. Não faltava materiais. E você propiciou investimentos. Então, pagamento de salário, custeio para funcionar a máquina e investimentos. Tinham 4 hospitais que nós concluímos. O Hospital de Coxim, nós gastamos naquela época mais ou menos 4 milhões e pouco de reais para concluir e equipamos. Hoje, o Hospital de Coxim é referência, faz até cirurgia por vídeo. Não fazia. Nós construímos o Hospital de Chapadão, novinho, 0 quilômetro. O Hospital de Nova Andradina existente, nós duplicamos. A parte nova foi agregada à parte totalmente restaurada da parte inicial. Então ficou o dobro do tamanho do hospital, totalmente restaurada a parte antiga e um hospital praticamente novo acoplado juntos. O Hospital de Fátima do Sul foi posto em funcionamento. O Hospital de Chapadão foi construído. Além disso, nós equipamos muitos lugares com novos e mais modernos raio-x, nós equipamos com ultrassonógrafos, que estava começando a ter ultrassonógrafos de última geração, e nós, com o Hospital do Câncer aqui, nós demos ao total quase 10 milhões de reais. Mas 10 milhões hoje. Mas espera um pouquinho. Era 10 milhões lá em 2013 e 2014. Os 2 primeiros andares e onde está funcionando o Hospital do Câncer aqui de Campo Grande foram dados pelo governo do estado na minha gestão. E a nível de saúde, nós temos o orgulho de, mesmo em pesquisas, a população relembrar com saudades do tempo em que se fazia uma saúde melhor em Campo Grande, que se fazia uma saúde mais humanizada no estado, com atendimento às 54 entidades beneficentes que existem no estado, que hoje não tem mais o recebimento do 13º salário, como nós fazíamos no nosso tempo de governador, que não tem mais o aporte e o cuidado financeiro e a atuação da equipe da saúde indo nos municípios para atuar junto com as secretarias de saúde municipais, com os prefeitos, com as prefeitas, para dar-lhes atenção, para dar-lhes oportunidade, para juntar os esforços para atender melhor a população. Então, saúde é o nosso bem maior
E, sem sombra de dúvida, nós estamos vendo nos tempos modernos de hoje que cada vez mais a população quer ter saúde e se conscientiza de que uma saúde saudável se faz desde a prevenção até os cuidados da pessoa mais idosa. É isso aí. Obrigada, André, pela conversa. Por hoje é isso, pessoal. A conversa hoje no podcast 15 acabou. Mas continua lá na rede social. Deixe seus comentários, suas sugestões, suas perguntas para o André, que a gente responde nos próximos. Até a próxima. Podcast do 15.